Olá! Boa tarde! Como vocês estão? Eu estou aqui super animada porque hoje a gente vai falar sobre um alimento que eu amo, que é super injustiçado, pobre coitada da soja maravilhosa, que é sensacional. Hoje a gente vai falar sobre soja, abrir uma caixinha de perguntas para você mandar suas perguntas. E não estarei sozinha aqui, tem uma convidada mais que especial, minha amiga querida. Eu sou fã de carteirinha dela e você também vai ser a hora que você conhecer a doutora Carolina Pimentel, que não é só nutricionista, mas ela também tem mestrado e doutorado em ciências da nutrição, é certificada lifestyle como coach medicina do estilo de vida, que é espetacular, que traz uma abordagem diferente. Se você olha só para o seu corpo e pensa, como eu posso ficar mais bonita? A Carol traz uma abordagem diferente. Ela traz não só como você pode se sentir melhor, mas sim como você pode ter uma saúde melhor. Como você pode usar o seu estilo de vida para auxiliar a sua saúde, sua energia, o seu bem-estar. Enfim, eu sou completamente fã da doutora Carolina. Hoje a gente vai falar sobre soja. Olha aí quem tá aí. Oi, Carol. E aí, antes de eu chamar a doutora Carol, eu queria saber de onde vocês estão falando. Estou aqui falando da belíssima São Paulo, capital, onde nasci e cresci. E vocês? De onde estão falando? Digita aí no chat pra mim. Boa tarde, Aparecida. Quem mais está aí com a gente? Olá, ponto de encontro. Ai, não sei seu nome. A Medna tá falando de Portugal, o Mané de Portugal também, a Rosário da Suíça, a Gil de Floripa, aqui Rio de Janeiro, Alemanha. Temos muitas pessoas da Europa, que também é um horário legal lá, né? 5 horas a mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde, já tá todo mundo tranquilo em casa, né? Olá, Liene. Boa tarde, tia. Falando ali de Atibaia. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre soja. Se você tem dúvidas, se você quer saber se a soja é segura, se ela é boa para a saúde, por que existe tanta controvérsia em torno da soja, hoje a gente vai falar especificamente sobre ela. Então, sem mais delongas, deixa eu convidar a nossa querida. Olá, olha, da Lagoas, Canadá. Ô, Luizes, você tá aqui representando o Canadá, olha que maravilha. Então, vamos lá. Ei, Carol, tudo bom? Oi, Mari, tudo bem? Tô um pouco Mas escura dá aqui, pra perceber né? muito bem. E esse colorido de literatura aí atrás de você tá a coisa mais linda. Olha isso, gente. Você vê, também não é à toa, viu? Não é à toa. Eu também tô aqui, ó, cheio de livro aqui. Não é à toa as coisas, né, Carol? É isso aí. Oi, Mari, que prazer estar aqui. Oi, pessoal que está assistindo a gente. Eu vi que nós estamos internacionais e o Brasil inteiro também. Que coisa legal, Mari. Parabéns, por levar, né, a Mas eu acho nutrição para que tanta isso é super gente. importante, né, Cá? Porque, a gente já se conhece há muitos anos, viu? Eu e a Carol. Então, às vezes, isso aqui vai virar um papo de candinha, sabe? Aquela coisa que a gente. É, Eu vou me eu vou controlar, eu vou tentar me também, controlar. eu vou tentar. E, gente, a Carol, ela traz isso muito forte em toda a carreira dela. Ela traz a nutrição acessível às pessoas. Gente, isso é tão importante. Quantas vezes a gente não vê profissionais da área da saúde falando mediquês? Coisas que a gente não compreende, que a gente não sabe colocar em prática, ou então a gente pega um ponto. Eu vejo isso muito acontecer nas mídias sociais, Carol, acho que você vai reconhecer isso também. A pessoa pega um ponto, uma frase isolada e constrói todo um pensamento, toda uma tese em relação àquilo, né, gente? É muito mais abrangente. Se você gosta de se cuidar, estuda, busca profissionais que realmente estudaram para falar sobre isso, né? Como a Carol que está aqui. E aí, queria começar o nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre a soja, mas você está vendo a Carol que está aqui atualmente em São Paulo, né, Carol? Está aqui em São Paulo, mas recentemente era Estou em cidadã São do mundo, Paulo. né? Não estava aqui. Conta tudo que você foi para como chama lá no Japão o evento? Como é o nome certinho?
Eu fui para o Congresso Internacional de Nutrição, chama IUNS, né, que é proposto justamente por essa organização. E é um congresso que já tem aí quase 70 anos de história. Ele acontece de 4 em 4 anos, estava um pouco atrasado por conta da pandemia. E é sempre aquela oportunidade de juntar o útil ao agradável, né? A gente vai, se atualiza e conhece lugares incríveis, porque isso aconteceu em dezembro e foi em Tóquio, no Japão. Quem mais tem vontade de viajar para o Japão? Eu morro de vontade de conhecer o Japão. Aliás, a Ásia toda eu gostaria. Mas é para morrer mesmo, Mari. É sensacional. Todo o meu respeito ao povo japonês. Que cultura maravilhosa, que país maravilhoso, que povo solícito. E interessantíssimo também. Foi uma vivência assim muito legal. Foi a primeira vez na Ásia, então eu pude entender muitas coisas quando você sai assim desse universo que a gente está acostumado, né, da dieta ocidental. E vai para um outro lugar, né? Culturas milenares. Então foi muito engrandecedor, tanto profissionalmente, claro, como pessoalmente. Cara, você falou uma coisa interessante. Qual foi a principal diferença que você viu da dieta ocidental para a dieta oriental? O que você notou ali que tipo foi muito? Tá, a primeira coisa, assim, que a gente já sabia um pouco na teoria, né? Qual era a base da dieta, mas assim, na prática, na vivência de fazer todas as refeições ali, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi o café da manhã. A importância do café da manhã, né? E esse café da manhã como uma refeição mesmo. Não é muito igual que a gente faz aqui no Brasil, principalmente, que o café da manhã acaba virando um lanchinho mais substancioso, né? Lá é uma refeição, tem todos os grupos de alimentos, então tem arroz, tem ovos, às vezes tem peixe, tem sempre um vegetal. Né? Então, isso me chamou muita atenção. 3 refeições completas aí ao longo do dia e muito parecidas entre si. A outra coisa foi o capricho que eles têm na apresentação. Então, qualquer batata assada vira ali uma pétala, né? Tem uma forminha, tem uma forma específica, tem uma decoração. Então, isso foi muito, me chamou bastante atenção. Legal. Eu até vou aproveitar para comentar isso, porque muitas pessoas elas enxergam a alimentação, assim, no geral, como assim, uma coisa rapidinha, eu vou lá e pego, não tenho tempo, não tenho, sabe, aquela coisa meio corriqueira, meio banal até, né? Tipo, eu vou comer qualquer coisa, depois eu vejo, ou então tô com fome, vou comer qualquer coisa. Tem muito isso. Mas a gente vê uma das culturas com a maior população de centenários do mundo, né? Que tem toda uma atenção especial ao ato de comer, ao momento de comer, né? Que nem você falou, uma batata vira uma pétala, né? Que coisa linda. Então, da gente parar essa coisa meio tipo de comer, comer enquanto tá absorto no Netflix, né? Comer sem pensar, né? E voltar a atenção para aquele momento especial que é a refeição, né? Nossa, que legal, adorei. E eles estão muito disciplinados, né, também, em relação a tudo, e inclusive a alimentação. Você falou uma coisa, né? A gente precisa colocar esse momento, ter rituais da alimentação, mas isso lá também é feito de uma forma prática. Né? O japonês tem uma das cargas horárias de trabalho semanais maiores do planeta. Então, eles precisam dessa organização, eles precisam ter tudo muito prático, né? Eles levam muita marmita, que são os bentôs, e se planejam ao longo do dia. Então, isso também foi muito bacana. E a Ásia em si, né, tem tem o hábito alimentar muito baseado no arroz, na soja, que a gente vai conversar hoje, né? São alimentos bem tradicionais da Ásia e principalmente aí do Japão, que a gente está colocando também.
Fora os pescados maravilhosos, a comida é muito boa. Qualquer lugar que você Nossa, entrar para comer sim. é uma E delícia. tudo Isso é muito muito colorido. bacana. Assim, eu não conheço o Japão, mas eu conheci através dos seus posts. Gente, sigam a doutora Carol, é enriquecedor, é super legal. E a viagem especial do Japão, e depois você ainda foi para Bali. Eu Foi, fui para para Bali, Indonésia, gente. fui Então, para assim, Bali, uma é. explosão de cores. E depois ainda deu uma esticada na Espanha, não foi? Para ver a Ju? É, depois eu fiquei um tempo por lá mesmo. Na verdade, é porque eu tava com saudades da Ju e tava com muita saudade de glúten e lactose. A real Muito é bom, essa. muito bom. Ai, muito bom. Bom, então, ó, vamos depois quem quiser saber mais, assim, eu acho que a gente podia até fazer uma aula sobre isso, né, Cá? Fazer uma live falando sobre isso, porque a população japonesa é uma das que tem menores índices de doenças do coração, tem os melhores índices de diabetes também, né? Lá é super baixo. Tem os melhores índices, acho que tem os melhores índices de câncer também lá, né? Tem bem pouco, né? De alguns tipos É, e de alguns de tipos câncer, de câncer. E é uma das populações mais mais longevas, longevas, exatamente. né? Mas o que é mais interessante sobre isso é que não só eles vivem mais, eles vivem melhor, É, eles vivem com uma boa qualidade, né? Com autonomia, é, com independência. Então a gente tem tem muito que aprender, muito. muito que aprender Não, com os sabe o livro japoneses. Bom, a que eu gente. acabei de ler, que eu adorei, adorei. Eu nunca tinha lido, talvez vocês já tenham lido. Qual? Siddhartha. Gente, o que é Não, demais? É demais. É a história de. Depois eu tá falo, mas aí também uma boa tá lá. dica. Mas vamos lá. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a soja. Vamos falar sobre soja no controle de peso, que sei que muitos de vocês aqui estão interessados, mas a gente vai além disso. Porque a soja, ela não é só legal para a gente usar no controle de peso, é muito mais. Só que tem uma coisa. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 30 anos, a gente viu aí alguns movimentos, alguns estudos falando que a soja não é um bom alimento. Falando que a soja pode ser nociva, que a soja é isso, que a soja é aquilo. Carol, vamos explicar, vamos desmistificar esse negócio. Por que a soja acabou tão discriminada, coitada? É um baita alimento maravilhoso. O que aconteceu no meio do caminho? Não sei, eu vou abrir a Sociedade Protetora dos Alimentos. Aí lá vai ter a Óbvio, soja, o o ovo, glúten, o glúten, o coentro, gente, doendo o coitado, coração, gente, meu Deus. né? Tem que ser. Porque, assim, eu acho que é muito a ideia da gente colocar uma tratativa para alimentos como se fossem medicamentos. E é É, justamente o que um alimento não é. Né? Na verdade, existe aquele grande ensinamento, faça do teu alimento o teu medicamento, né? é. Desde Hipócrates, mas é muito mais na abordagem de prevenção à sua saúde do que atribuir benefícios, milagres ou malefícios a um único alimento específico. Né? Um dos conhecimentos que a gente tem mais robusto na nutrição contemporânea é que nenhum alimento por si só é responsável por curar, tratar, nada. É sempre dentro do contexto de uma alimentação e de hábitos Exata. de vida saudável. Né? Então, essa coisa que de soja fazer mal é tanto mito quanto você comer soja para crescer o cabelo, sabe? Por quê? Porque não nada é atribuído a um A único único alimento. alimento Exato, especificamente. Né? Obviamente que exato. isso é dentro de um contexto. É claro que a gente entende quais foram assim, os ruídos de comunicação que tiveram em relação à soja, que eu acho que é isso legal a gente Exatamente. esclarecer, né? Então, e aí você vai me Bom, perguntando, mas tem muito a ver com a qualidade da proteína, com os fitoestrógenos. Então, eu acho legal a gente sim, poder sim, explicar, né? sim. E E desmistificar lembrar, tudo assim, isso. o primeiro ponto aqui que a gente tem que lembrar, a Carol acabou de falar, voltou da Ásia, uma das populações mais saudáveis, mais longevas, que consomem muito mais soja do que a gente consome arroz e feijão aqui. Consomem com muita frequência. Então, assim, É. se soja fosse um alimento do mal, como algumas pessoas pregam, isso não existiria a população mais saudável e mais longeva do planeta. Não existiria eles consumirem todos, quase todos os dias, se não todos os dias.
Eles consomem soja e produtos da soja, né, principalmente diariamente. E produtos de soja fermentado Nossa, também. Então, é o maravilhoso, missô, verdade. Tempero, não é? o Tempero. tempê, né? O próprio tofu, o shoyu, né? Eles são todos subprodutos da soja e estão presentes diariamente na Exatamente. alimentação desses povos, né? Seja para temperar, seja para adicionar o Sim, sabor, que é o umami, né? Que tem muito também, que eles eles fazem as preparações para preservar e colocar mais desse quinto sabor. E para contemplar o perfil proteico da dieta como um exatamente, todo, exatamente. né? Bom, pessoal, então, como eu falei, eu abri uma caixinha de perguntas, vocês mandaram várias perguntas incríveis sobre soja. Eu tenho aqui as mais frequentes, as que chegaram com em maior quantidade. E aí, vamos aproveitar para tirar as dúvidas com a doutora. Então, a gente já viu aqui. Cá, qual é a diferença entre soja e proteína isolada da soja? Qual que é a diferença desses dois? Porque os dois são muito frequentes na alimentação de hoje em dia. Qual que é a diferença desses dois? Quando a gente fala soja, a gente está se referindo ao alimento em si, né? O Sim. grão da soja. E nessa matriz íntegra desse alimento, ali a gente vai ter proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, fibras, alguns óleos também, alguns ácidos graxos aí também. Quando a gente fala proteína da soja, é porque essa proteína ela foi Uhum. extraída e isolada. Né? E aí a gente se refere só à proteína. Tem diversas formas de apresentar a proteína e incluir na dieta. Então, desde uma proteína que é texturizada, por exemplo, até a farinha, o farelo dessa própria proteína, ou a proteína em pó, que é muito utilizado Sim, também para fortificar outros alimentos, ou como um módulo, como um suplemento da exatamente. Que é super alimentação. legal, vocês que me seguem e acompanham. A gente tem diversas e diversas receitas usando shakes proteicos que tem proteína isolada da soja, que é muito legal, porque além de trazer uma proteína, já vamos falar da qualidade da proteína, mas o que eu queria focar aqui é a variedade da apresentação do alimento. Carol trouxe isso agora há pouco, né? O cuidado que o japonês tem na apresentação do alimento. Quando você tem aqui opções variadas de receber um alimento, de consumir, a sua dieta fica muito mais rica, fica muito mais gostosa, fica muito mais prazerosa. A chance de você seguir uma dieta assim é muito maior do que uma dieta restrita com comida que você não gosta. Exato. Então, quando a gente pega um alimento, que a gente já vai falar se é bom ou não, mas que a gente pega um alimento e transforma ele num bolo de banana, num, sei lá, uma mousse de chocolate, numa panquequinha, numa pizzinha, numa uma coisa que seja realmente apetitosa e gostosa, olha só que legal. Você está olhando uma dieta rica, nutritiva e variada, gostosa. Essas ideias que você está colocando, Mari, vão muito no conceito da densidade nutricional. Então, a gente aumenta a densidade nutricional, a gente aumenta o conteúdo, por Exato. exemplo, de proteína em preparações que não necessariamente seriam fontes Exatamente. proteicas, Olha que né? legal. E isso foi uma coisa que e isso foi uma coisa da atualização desse congresso que veio muito forte também. Como a gente tem que valorizar esse nutriente, a proteína, em todos os momentos Isso da é nossa bastante refeição, importante. né? Já que a gente Uhum. vai falar também sobre controle de peso, essa é uma das chaves do controle de peso, porque proteína, até pelo seu tempo, né, que ela demora para ser digerida pelo nosso corpo, ela tem essa capacidade de oferecer mais saciedade, da gente se sentir aí mais satisfeito e por mais tempo, né? Espaçar É, um pouco os intervalos entre as refeições. Isso faz muito sentido, não só no controle de peso, mas isso faz sentido, por exemplo, em todo o processo de envelhecimento verdade. saudável. Né? A gente garantir essa proteína de qualidade aí ao longo do dia, porque uma das nossas principais Aham, poupanças é o músculo, né? Tem que ter aquela poupança ali para a gente viver bem no banco e tem que ter essa poupança aqui para a exato. gente viver bem também Não, de e forma é muito legal você autônoma. falar isso, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou comer, eu vou fazer uma dieta, eu vou comer, eu quero controlar o peso, eu vou comer fruta, só fruta no lanche.
Será que a fruta vai te dar essa saciedade toda? Que de repente, se você agregar uma fonte de proteína, você pode ter bem mais saciedade, né? Pra te ajudar. Porque assim, a gente sabe, pra mim, o inimigo número um da dieta é a fome. Quando você tem fome, parece que você não tem capacidade de decisão. Na fome, você quer comer. Na fome, o que tiver pronto, tá ali, tá acessível, você quer comer. Aí é muito difícil realmente da gente manter. Agora, já que estamos falando de proteína vegetal, vamos falar disso? Porque ainda ontem eu fiz uma receitinha promovendo o Meat Free Monday, né? Que é como é que eu vou chamar, cara? Um movimento que incentiva a gente não comer carnes às segundas-feiras para explorar outros tipos de proteína. E aí tem proteína vegetal. A segunda sem carne, exato. E aí a gente tem proteínas vegetais. Tô ouvindo o João ali no quartinho dele. Vontade de ir lá, mas tá tudo bem. Vamos falar das proteínas vegetais e por que a soja é considerada a rainha das proteínas vegetais? Então, falar sobre proteína vegetal, Mara, é super importante. A gente tem que valorizar muito esse grupo de alimentos, né? Quando a gente está falando, por exemplo, em pesquisa, aquelas populações que mais consomem os grãos, que é justamente a soja, os feijões, o grão de bico, o edamame, ervilha, lentilha, a cada incremento no consumo desses alimentos, isso significa uma proteção não só para o risco de doenças cardiovasculares, mas para a taxa de mortalidade de uma maneira geral. Então é isso que a gente vê por meio, né, desses estudos que acompanham aí populações, que acompanham o consumo alimentar dessas populações. Até porque existia lá atrás um conceito de proteína de alto valor biológico e baixo valor biológico. O que isso queria dizer? Essas proteínas, elas são compostas por aminoácidos. Então, aminoácido é a unidade que forma a proteína. Junta um monte de aminoácido, forma uma proteína. Existem 20 tipos de aminoácidos na natureza. E a gente precisa desses 20 tipos diferentes. E eles vão se combinando aí, formando diferentes formas de proteína. Tanto no corpo quanto no alimento. Existem desses 20 aminoácidos, tem uma parcela que a gente até sabe fazer. Independente de qualquer coisa, a gente monta lá um quebra-cabeça e faz esse aminoácido. Só que existe uma outra percentual desses aminoácidos que o nosso corpo não consegue fabricar. Então precisa necessariamente vir por meio da dieta. Por isso que esses alimentos que já entregavam todos os aminoácidos que a gente não conseguia fazer, eles eram chamados de alta qualidade, ou de alto valor biológico. E aqueles alimentos que faltavam uma ou outra proteína, a gente chamava de baixa qualidade. Mesmo com essa definição antiga, porque hoje a gente chama de excelente fonte proteica e boa fonte proteica, né? Mas mesmo antes, a soja já era considerada de alto valor biológico, ou seja, já era considerada uma excelente fonte proteica. Porque a proteína da soja tem esses aminoácidos essenciais em quantidades suficientes e que a gente consegue aproveitar. Então, por isso que ou que a gente chamava também de uma proteína completa. Então, é uma proteína que, em termos de score, de valor de proteico, ela se assemelha do ovo, do leite, das carnes. Então, olha só que interessante. Nem toda a proteína vegetal vai oferecer a quantidade dos aminoácidos essenciais que a soja oferece. Por isso que ela é tão uma excelente fonte proteica. Então, a gente usa a soja de várias maneiras. Nossa, eu acho lindo quando você explica isso, Carol. Acho super fácil. Tá. E aí, então, a proteína da soja é uma proteína de boa qualidade. E aí, a soja
Sim, uma proteína Completa, completa, né? exatamente. E aí, a soja, ela vem apresentada de várias maneiras. A gente pode ter, como a Carol falou, o shoyu, pode ter o tofu, o tempê, o edamame, a proteína texturizada de soja. E aí, quando a gente está falando de proteína, tanto faz qualquer uma delas, ou tem alguma que seja melhor? Shakes proteicos, enfim, tem alguma que seja melhor? Como é? Ah, então, na O shoyu não verdade, o vai ter shoyu fonte não é proteica. fonte proteica, né? O shoyu é só aquele fermentado. Você não imagina a gente vai começar Não, a não, comer colher não, de pelo sopa amor de de Deus, não vai shoyu dar. para ter... Não. A gente está falando, né, principalmente desses subprodutos da soja que são Isso, feitos à base da proteína, né? Então, o tempê, o mistou, verdade. miso, o tofu e a própria proteína de soja, né? Isolada, nas diferentes formas que elas são apresentadas. Então, assim, todos eles contêm o mesmo valor de proteína. Né? O que diferencia a quantidade na porção? Então, você imagina, se eu estou falando de um bloco firme de tofu, ali eu tenho uma mesma quantidade proteica. Imagina se eu pego esse tofu, tiro toda a água e faço um pó. Ele vai virar essa quantidade, né? Que seria um Sim, scoop, por exemplo, da proteína sim, de soja isolada. Então, é a sim. porção na quantidade, tá? Mas o Não, valor é o mesmo. ótimo, muito legal. E aí, fala, bom, essa aqui eu acho que a gente já respondeu, né? Se a soja pode auxiliar no controle do apetite. A gente já viu que sim, porque a Carol explicou, né, do poder de saciedade que traz a proteína, que a soja é uma excelente fonte de proteína, então tá aí respondido, acho que a gente não precisa. Isso, sobretudo quando ela é Nossa, combinada às isso é muito fibras também, importante. O né? que é muito legal Então, aí a aí, gente observar o grãozinho lá do edamame, né? O edamame, semana passada mesmo eu postei uma receita com ele. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Você compra o saquinho de edamame, eu compro congelado, porque eu sou dessas práticas. eu Então, também, eu eu compro ele também, eu também. congelado, eu nem compro na baga, eu compro ele já o grãozinho mesmo, desse assim. Eu compro ele, coloco no micro-ondas alguns minutinhos com os temperinhos, com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de manteiga ghee para dar um sabor. E, gente, tem um lanche maravilhoso. Tem ali 100 gramas. Maravilhoso, Maravilhoso, gente. Mari. Tem aproximadamente 130 calorias, não, 100 calorias, 13 gramas de proteína, 5 gramas de fibras. Então, imagina, olha só que lanchão bom, assim, proteico, gostoso, rápido. Também não tenho tempo de ficar, né? Pode temperar também com um gengibre ralado, que eu agora tô nessa pegada, né? Eu acho que assim, quanto mais a gente adiciona ali, mais Nossa, eu nutritivo tenho um vai molhinho, ficar. cara. A próxima vez eu vou te mostrar. É delicioso. Pasta de amendoim, gengibre Já gostei. ralado, suco de limão, raspa de limão, sal e pimenta. Que coisa gostosa. Ei, cara, Ai, gostoso, adorei. gostoso, gostoso. Uma delícia. Vocês Esse é bem o sabor não da é? erva, Mari. Picante do gengibre, picante da pimenta. Eles também usam bastante pasta de amendoim, que também tem um valor Exatamente. proteico bom, também tem ácidos graxos, né? Tem uma É, gordura monoinsaturada, é uma boa fonte, mas é óbvio que a gente tem que com usar com certeza. moderação, né? Com... Porque não dá para pegar o pote e Nossa, ficar lá cara, comendo nem de imagino colher. fazer isso, Ju. Bom, vamos lá para a próxima. Vamos falar um nominho que talvez vocês ainda não conheçam: isoflavona. Gente, quando a gente começa a falar de soja, muitas pessoas falam: ai, mas e o hormônio da soja? Soja tem hormônio? Será? Vamos explicar isso daí? Será que soja tem alteração hormonal? Cá, vamos falar aí do papel da isoflavona. O que é isoflavona? De onde veio isso daí? E se a soja tem alguma alteração hormonal ou tem participação em alterações hormonais, etc. Vamos falar desse. Ah, legal. As isoflavonas, né? Foram elas que me encantaram no primeiro momento, nesse todo mundo dos compostos bioativos, né? Porque a gente estava na nutrição, é um conhecimento relativamente recente, né? A gente não tinha análises
de composição de alimento para determinar esses compostos que não eram ainda chamados de nutriente em si, né? Olhava aquela nova molécula, falava, gente, espera aí, o que não é carboidrato, não é proteína, não é gordura, não é vitamina, não é mineral, o que é isso, né? E ainda tem algum efeito na saúde? Como assim? Então a gente determinou, chamou, a ciências da nutrição chama esse grupo de compostos bioativos, né? Quando ele está no vegetal, a gente também vai escutar chamar pelo nome de fitoquímicos. Mas são ali moléculas que estão presentes nos alimentos, que não têm uma função de dar energia, por exemplo, ou de prevenir alguma carência específica, como é o caso das vitaminas, por exemplo, mas que modulam funções aí no nosso corpo. Ou seja, a gente tem aí receptores, levam sinais e transportam outras coisas. E a isoflavona foi descoberta aí na soja, né? E o que chamou a atenção da molécula é que ela era extremamente, um dos metabólitos da isoflavona, na verdade, ela era extremamente parecida com o estrogênio, com o hormônio feminino. Então, esse metabólito da soja chama até estadiol, porque ele é muito parecido com o estrogênio. Inclusive, ele é capaz de se ligar aos receptores, né, do nosso estrogênio quando a gente consome essa soja. Ah, tá. Então, pronto, a soja tem hormônio. Não, não é assim. Lembra que eu comentei, a gente não pode tratar alimento como medicamento, né? As concentrações nesse alimento, né, elas estão distribuídas com todos aqueles outros nutrientes, né? 2, a isoflavona, vamos supor que a gente comeu um produto fermentado da soja, porque é o fermentado, né, que já tem até a isoflavona mais livre. A gente comeu lá um pedaço de tempê e recebeu essas isoflavonas. Você imagina, Mari, que dependendo do método de cocção, se você usou calor, ou se você congelou, ou se você adicionou algum óleo, por exemplo, tudo isso já altera a concentração de isoflavona. Então, nunca vai ser uma carga grande, tá? E aí, quando a gente consome, de fato, ele pode estimular, ele pode se ligar a alguns receptores. Mas o que depende disso é a quantidade o nível de estrógeno do nosso organismo. Porque o nosso organismo sempre vai ter, o receptor sempre vai ter preferência pelo próprio estrogênio, né? Bom, com essa semelhança, começou a observar que, por exemplo, as japonesas têm os menores índices de câncer de mama, têm um dos menores índices de câncer de cólon de útero, tem espaços Exato, tem espaços entre os períodos menstruais maiores, que parece proteger também. Mas vamos lembrar que as mulheres japonesas são expostas ao consumo de soja desde o útero, né? A tataravó daquela bebê já consumia soja, né? Então a gente tem um componente que é nutrigenético ali, aqui importante também. Tá bom, então, pelo contrário, né, o consumo da isoflavona na soja tinha até esse efeito protetor à saúde feminina, como a gente viu na APS. Bom, tira-se a soja de contexto, né? Começa a isolar essa isoflavona, a fazer cápsulas de isoflavona. Agora lembra, eu estou recebendo uma quantidade infinitamente maior do que aquela se eu fosse comer, né? E aí no Ocidente, por conta dessa suplementação, ou seja, doses que a gente não atinge com a alimentação, alguns casos começaram a ser relacionados, né, de alteração hormonal, ou até com alguns tipos de próprio câncer de mama, quando ela foi utilizada em reposição hormonal, por exemplo. Mas eram casos super isolados.
como é que eu vou chamar de caso isolado? Sim. Era relatos de caso, né? Que provavelmente que não necessariamente estavam só relacionados à soja, mas sim alguma Ou faltou predisposição de estilo de ou vida também, é. alguma alteração. Exato. Então, acho que é aí que começou Sim, o primeiro ruído. Então, o que é importante a gente esclarecer aqui? A quantidade de isoflavonas na soja, na sua forma natural, ela é pequena, né? E depende de uma série de processos até a gente absorver. Por exemplo, crianças até 2 anos não conseguem absorver as isoflavonas porque não tem um intestino maduro para quebrar uma molécula que essa isoflavona tem, que precisa para ser absorvido. Então, aquela teoria também de soja e fórmulas infantis não tem sentido, porque uma vez que sim, as crianças não aproveitam, né, as isoflavonas. Segundo, mesmo em fórmulas ou a proteína na forma de suplemento, isso destrói essas isoflavonas porque elas são sim, sensíveis ao processamento. Então a gente vai encontrar como fonte muito mais esses alimentos que sim, eu comentei com você. Os alimentos de sim. soja fermentados, né? Então o tempê, o miso, por exemplo, que a gente pode considerar fonte. O resto é feito de uma maneira muito leve, e que não tem, mesmo se Sim. você se entupir de Aham. tempê e Não, de miso, pô, né, não vai exatamente. ter nenhuma alteração aí Exatamente. hormonal, nada Me fez disso. lembrar a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, assim, se a gente consome num alimento como os fermentados que a Carol falou, ou então nos alimentos, shakes proteicos, por exemplo, a quantidade é muito pequena. Então, não vai ter, não é como a isoflavona. E se Se tiver, tiver, lembra? exatamente. E sabe outra coisa que me lembrou também quando você estava falando? As moléculas, elas são iguais, né? Elas são, quer dizer, elas são similares, elas são extremamente parecidas. Mas se tivesse uma outra mulher aqui do meu lado, igualzinha a mim, ainda não seria eu, né? Ela seria ela e eu seria eu. Ainda somos duas pessoas diferentes, né? Então, tem isso também pra gente lembrar. E aí, Eu acho que o mais importante é deixar claro que consumir exato. soja é seguro. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro. É seguro Exato. consumir Aí vem uma soja. pergunta aqui de crianças. Se crianças podem consumir soja? Eu acho que você já começou a responder, né? Mas será que as crianças japonesas consomem soja? Será? Né? Sim, 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 bastante. Principalmente como eu te contei, né? Nessas preparações. Criança pode consumir soja, deve consumir todos os grupos de alimentos, né? Lembra, que é importante na dieta desde sempre? A Lindo. variedade. Né? Então, não é uma dieta à base de nada, só se for à base de vegetais, mas é muito variada, né? A importância Ai, de. Olha a Ju aqui, Ju, o Henrique come soja desde o útero também, né? E olha, tá ali que. Olha, o Henrique é um moleque é? esperto, viu? E um fofo, saudades. E aí, Mário, é isso que é importante, variar a dieta, oferecer É. todos os alimentos, todos os grupos de alimentos em Uhum. diferentes preparações. É isso que protege a saúde e torna a nossa Exatamente. alimentação mais Aliás, deixa eu saudável. até aproveitar aqui, a Ju, que acabou de comentar aqui, Watanabe, não é à toa esse sobrenome, não é mesmo, gente? A Ju, ela é nutricionista e também é chefe de cozinha. Tem um monte de receita legal lá no Instagram dela. Aproveita, clica e segue. Maravilhosa. A Ju, que é super legal. A Carol e a Ju também me auxiliaram no meu pós-parto, que foi, assim, uma tríade assim, incrível. Amei, 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 amei. E aí, bom, então já falamos de soja e criança, já falamos. Bom, falamos da soja e as alterações hormonais, e aí veio o Henrique, né? É verdade que soja dá peitinho em homem? Né? Com toda a O Henrique, as o suas Henrique, suas perguntas. perguntas e tal.
Super cabíveis, né? Mas eu acho que é isso que é a dúvida, né? Essa que é a dúvida de todo. Olha, isso chama ginecomastia, né? Que é o desenvolvimento das mamas em homens. Como eu falei para você, teve relatos de caso de ginecomastia em crianças e adolescentes que usavam a soja. Mas assim, isso é muito mais aquela manchete do que uma evidência, tá? Por quê? Primeiro, de novo, é um relato de caso, né? Então, o nível de evidência é muito baixo. Segundo, a gente não pode associar esse desfecho, né? A ginecomastia, pelo consumo exclusivo da Exato. soja. Inclusive, esses relatos de caso não têm mensurado, não têm descrito todas as outras variáveis, né? Histórico familiar, história clínica, os É, próprios hábitos de estilo de vida, o background genético, nada disso estava sendo é. levado em consideração, tá? Então, em termos de evidências científicas e clínicas também, de novo, né? A gente pode falar que o consumo da Exatamente. soja é É tão seguro. seguro para homens que o Henrique consome. E não, Henrique, pode ficar Pode ficar tranquilo. Não, tranquilo. tanto que assim, se isso fosse verdade, todo japonês tinha peitinho, né, gente? Isso não acontece. Não, a maioria é magro, elegante, Não, fala pro saudável, Henrique que exatamente. pode. Bom, e aí, aí tem uma pergunta que até apareceu aqui no chat também, que eu estava vendo, que é o consumo de soja e o câncer. Né? Na verdade, eu já vi quando você estava falando hoje mais cedo, que a soja ela pode ajudar até a prevenir alguns tipos de câncer, né? Mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, Carol. Porque o principal papel da isoflavona, na verdade, Mari, é agir como um antioxidante, né? Combatendo os Sim. radicais livres. E qualquer antioxidante que combate o efeito do radical livre ajuda a prevenir a formação de tumor, porque um dos efeitos deletérios dos radicais livres é justamente, né, a indução aí de células cancerígenas. Então a gente precisa combatê-los. E como é que combate isso por meio da alimentação? Através dos antioxidantes. Então, aquela comida fresca, né? Hortaliças, frutas, né? E no caso de grãos, eles também têm antioxidantes, como a isoflavona da soja. Então, e as fibras, né? As fibras também são muito protetoras. Então, essa relação que teve aí entre soja e câncer veio muito daquela história que eu te contei de tirar Sim. a isoflavona do contexto, né? De transformá-la em doses terapêuticas, de isolá-las e colocá-las em doses medicamentosas. E aí se relacionou, ao invés da proteção, a gente viu o aumento do risco por mulheres que utilizaram aí no climatério para diminuição dos efeitos da menopausa, né? Do climatério. Mas, novamente, a gente não tem nenhuma Sim. associação. Veja, né? A gente observa o número de casos e relaciona, faz uma causa e efeito. Então, não existe essa associação com nenhum tipo de câncer. Até porque se não for as carnes vermelhas curadas, né? A gente está falando de salsicha, salames, os embutidos de uma maneira geral. Esse é o único grupo de alimentos que teve associação de Olha, formação de risco. isso é Tá? importante da gente levar dessa aula aqui, pessoal. Não vamos só falar sobre a soja, mas já que a gente está falando sobre câncer, que é, assim, está super em pauta hoje em dia, a gente conhece cada vez mais pessoas que desenvolvem. É importante a gente ver que existem sim alimentos que foram conectados, foram associados ao aumento de câncer, como carnes curadas. Então, esses são alimentos que a gente tem que consumir com mais cuidado. Se for consumir, seja com isso, com nitrito e nitrato. com muito cuidado. E você sabe que a gente estava falando disso, cara? Eu lembro que eu já li um estudo uma vez, acho que tem uns 35 anos mais ou menos, é um estudo bem antigo, né? Quando eu comecei a ver em relação à soja e tal, que falava, né? Dos malefícios da soja que podiam fazer e tal. E aí, uma coisa, a gente tem que ter pensamento crítico, né, pessoal?
E aí eu reparei uma coisa. Primeiro, que o estudo foi feito em animais, não foi feito em humanos. Eu falei, bom, existe alguma diferença, né, entre humanos e animais. Eu fiquei com isso na cabeça. E segundo, a quantidade de soja que tinha ali na alimentação daqueles ratinhos era uma coisa absurda. Era tipo 30 quilos de soja para um ser humano. Então, assim, pensamento crítico, né, gente? A gente tem que saber, tem que analisar aquilo ali também. Ter discernimento, né, Exato. Mari? Ter discernimento e não se afastar do que são os hábitos naturais Exatamente. da alimentação, né? Então, a hora que a gente dá uma prioridade, uma soberania tão grande a um único tipo de alimento, a gente está matando aí o primeiro pilar, o primeiro conceito da base da alimentação saudável, que é a Exatamente. variedade, né? Que é a presença de todos os grupos ali. Então, é esse o alerta que eu acho que pode deixar, né? A gente, tudo que roube muito espaço, tudo que roube a cena, né, de outros grupos, vocês já pensam aí num alerta. Peraí, isso vai diminuir a variedade da minha alimentação? Então, caminho Exatamente. Nossa, errado. lindo. E aí eu queria aproveitar que a gente estava falando sobre antioxidantes, né? Combater os radicais livres, que é um assunto que eu sou completamente apaixonada, para te fazer a próxima pergunta. Relação entre soja e longevidade. Existe relação entre pessoas que consomem soja com frequência e a longevidade? Como a gente pode explorar isso, Cá? Ó, mas existe relação entre as populações longevas terem a soja como um alimento constituinte da dieta. Então não é assim, vou comer soja, vou viver mais, né? Mas quando a soja está presente na nossa alimentação, isso tem muito indicativo da saúde dessa dieta, da qualidade nutricional da dieta, né? Então, a dieta japonesa, a dieta do Mediterrâneo e a dieta brasileira, se a gente adaptar a esses conceitos, né, elas são associadas à longevidade. Por quê? Porque tem como base justamente cereais, grãos, sementes, as leguminosas, as frutas, verduras e legumes, né? Então, é toda essa base aonde a soja está presente que foi associado com a longevidade. E não só a nutrição, né, Mari? A gente tem aí todos os pilares que auxiliam num bom envelhecimento. Olha, a nutrição, então, como os antioxidantes, né, retardando os efeitos deletérios do radical livre, combatendo o nosso corpo, principalmente da inflamação exacerbada, o consumo adequado de proteína que mantém a massa magra, né, mantém os nossos músculos, a prática da atividade física, a resiliência ao estresse, né, os bons relacionamentos e a ausência de vícios. Tudo isso contribui para uma população ser mais longeva longeva com qualidade, né? É isso que a gente quer, com autonomia. Fazendo live Gente, com 97 será que vai ser essa plataforma ainda? Será que teremos novas plataformas? Mas a ideia é mesma. Acho que com certeza. Adorei, vai ser super legal, super legal. E aí, tem mais algumas perguntas aqui para a gente responder, que são perguntas que chegaram bastantes aqui. A soja, ela pode substituir a carne numa dieta, na dieta? Vamos deixar a dieta aberta assim. Pode, aqueles que desejam substituir a carne podem substituir por soja, proteína de soja, né? Mais especificamente até, porque elas se equivalem em quantidades de proteína. O que é importante? Se você parar de comer carne, precisa pensar numa reposição de B12, porque a B12 sim está exclusivamente nas carnes e não nos grãos. Se você está aqui na aula, você é praticante do vegetarianismo, já é para procurar um nutricionista e fazer todos os seus exames, fazer um check-up. Porque eu já vi tantas pessoas optarem pelo estilo de vida vegetariano e deixar de comer carne e encher a cara de batata.
encher a cara de pão, encher a cara de um monte de coisa, e aí, meu, a saúde vai toda. E sabe, e as carências nutricionais, elas não aparecem assim, não comi carne hoje, amanhã estou deficiente. Não, ela é bem silenciosa e a gente vai depletando reserva ao longo do tempo. Então, se você excluiu não só a carne, qualquer outro grupo de alimentos, precisa acompanhar em diferentes momentos para ver, inclusive, como está essa reserva. Pessoalmente, eu sou até libriana, viu, Carol? Eu sou do equilíbrio. Eu sou da balança aqui. Espaço para tudo. Da balança. Não corto nada, eu acho que tem espaço para tudo aqui. Desde que em boa, na quantidade adequada, às minhas necessidades, tem espaço para tudo. Até para uma pizza de farinha no final de semana, se eu quiser. Né? Até para isso. Com certeza, Mari, com certeza. Isso aí, com certeza. Eu acho que o quão mais natural for o nosso comportamento, mais próximo da nossa cultura, mais próximo dos nossos hábitos, das nossas memórias de alimentação, mais fácil é a adesão a uma alimentação saudável. Porque não adianta fazer isso hoje, só porque você está motivado. Tem que ser um hábito incorporado, onde a gente nem pensa. Gente, né? É o automático. Para observar, nós somos produtos dos nossos hábitos. Eu sou produto dos meus hábitos. É o que eu faço todos os dias que me faz ter a saúde que eu tenho hoje, que me faz ter a energia que eu tenho hoje, que me faz ter o corpo que eu tenho hoje. Então, nós somos frutos dos hábitos. Se eu tenho bons hábitos, o corpo vai ser magro, saudável, longevo, né? Se eu tenho maus hábitos, então eu reveraria os meus hábitos. Inclusive, depois eu tenho uma coisa especial para mostrar aqui para vocês. E aí tem uma última pergunta daquelas que a gente recebeu aqui. Ai, cadê? É que eu troquei a ordem e me perdi aqui, peraí. Existem situações que consumir soja é melhor do que consumir carne, Carol? Situações em que comer soja é melhor do que consumir carne? Olha, daí vai depender mesmo de quem está comendo, né? Então, assim, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que as carnes, principalmente na alimentação brasileira, elas têm um protagonismo muito forte. Quando a gente vê, tem gente, né? As pessoas acabam consumindo duas porções de carne ou mais por dia, porque nunca é um bifinho do tamanho da nossa mão sem o dedo, né? É geralmente metade do prato. Então, exato. Então assim, a gente consome mais carne do que deveria. Sim. E não só isso, lembra? Ela está roubando o espaço do prato daqueles alimentos vegetais, da proteína vegetal. Então, a ideia é bem interessante que a gente reduza o tamanho dessa carne, para quem quer manter o consumo de carne, mas que o faça de uma maneira consciente. Na hora que a gente reduz o tamanho da porção da carne, eu preciso completar isso com uma outra fonte proteica de origem vegetal. E aí a soja, um ótimo substituto. Para os vegetarianos, para os veganos, a soja tem muita importância no incremento proteico, né? Para melhorar o valor proteico da dieta. E também para ter preparações que remetem ali à carne, né? Então, acho que nesse contexto a gente precisa repensar, sim, a quantidade de carne que a gente consome diariamente, ou que faz parte aí do nosso hábito. Eu adoro, aliás, eu adoro soja hoje. Antes eu não gostava, porque eu não sabia preparar. Quando a gente não sabe preparar, aí a gente não
não gosta, né? Então, assim, Exato. dá uma olhada. Eu separei uma fotinho de uma única receita que eu... Tem várias aqui no perfil. Lá no portal dos alunos do STC tem várias. Se você buscar por tofu, tem um monte de coisa. Mas essa daqui eu acho que vai agradar gregos e troianos. Bom, se bem que isso é possível, né? Mas dá uma olhada nisso daqui. Olha só. Isso aqui é um espetinho. Ai, que delícia, Mari. Super Exatamente isso que eu queria colorido. trazer. Olha só, é interessante para criança, porque olha só o quanto de cor que tem isso aqui, é bonito, é colorido, ó. Tem a abobrinha que é verde, tem a cebola que é roxa, tem o tomatinho que ali era um amarelo, tem o pimentão que é vermelho, e aqui tem esse tofu que eu adoro, pessoal. Vocês precisam conhecer, quem ainda não conhece, e trabalhar com tofu firme e defumado. São absolutamente Uhum. deliciosos. É super gostoso. São muito práticos de fazer. É uma excelente fonte de proteína. É gostoso de verdade. Então, assim, olha só que legal. Assim, uma opção de incluir soja. O que mais? O tofu defumado super pode casar com uma feijoada num feijão preto, ó. Então faz o tofu defumado, feijão preto, louro, bastante temperinho. Se quiser colocar uma carne mais magra, de preferência que não seja dessas curadas, né? Como a gente tem um prato super saboroso e parecidíssimo com a nossa feijoada, com muito menos caloria, com muito menos nitrito e nitrato, aliás, nem vai ter, né? Nem vai ter, porque não tem as tal das carnes curadas. Então, olha só, como a gente aprender a usar os alimentos transforma a nossa alimentação, né, Carol? Isso aí é... Ô Mari, olha, isso a Ju tá aí assistindo a gente e ela é uma expert nesse assunto. Isso são as é habilidades culinárias, né? A gente tem autonomia para preparar a nossa refeição e da maneira como a gente gosta. Isso é libertador. E essa é uma grande chave, a gente está falando de controle de peso, né? Essa é uma grande chave do controle de peso. A gente usar mais a nossa cozinha, né? Fazer mais, desenvolver habilidades na cozinha e fazer mais preparações que tenham a ver com a gente, né? Porque você sabe, por exemplo, que só o ato de cozinhar em casa mais de 4 vezes na semana já diminui risco de mortalidade por Nossa, doenças crônicas. Então, é um hábito saudável por si só, né? Independente do que você está fazendo ali. Né? Mas faz as receitas da Mari, que ela tem um monte de dicas fitness, né? E tudo mais. E a Ju, receitas bem familiares também, que né, dá para compor um né? Eu vi esses cardápio dias com ela tudo. postou um pãozinho de beterraba para fazer para o João. Eu vi que um não ficou rosa, o Exatamente. outro Mas tava ficou. bonito, viu, Ju? Tava lindo. Tava muito legal. E aí, pessoal, estamos falando aqui de hábitos. Então, ó, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a comer soja, que é cinto de bom. A gente já... mas não gosto do sabor. Vem aqui no portal, que tem uma pancada de receita. Tem um monte. Aposto que a Ju também vai ter no Instagram dela. Aqui no meu Instagram tem um monte de receita. No portal dos alunos tem muitas receitas. Façam. Tenho certeza que no da Ju também tem. Aproveita. Eu também poderia ouvir a Carol o dia inteiro. Também, Mi. Oi, Michelle, obrigada. Já vimos que a soja Querida. é sim um alimento muito saudável, que faz parte da dieta dos asiáticos todos os dias e que é a população mais longeva e uma das mais saudáveis que existe, com os menores índices de doenças cardiovasculares, de cânceres e outras coisas. E falamos aqui de hábitos, né, pessoal? E aí, falando de hábitos, Carol, a gente nem combinou isso, viu? Mas eu acho que é tão importante a gente trazer isso daqui para jogo. Ai, Isso aqui é eu espetacular. adoro. Pessoal, hábito é aquele comportamento que você faz sem perceber, que você faz no automático. O conjunto dos seus hábitos vão determinar se você tem boa saúde, se você tem boa energia, se você tem bom sono, se você tem boas companhias e tudo mais. Então, assim, o que eu tenho que me atentar? Se eu quero ser uma pessoa que vai viver bem, com energia, um corpo magro, saudável, quero emagrecer, eu tenho que mudar os meus hábitos. E a gente sabe que isso é, com certeza, uma das coisas mais difíceis que existem, né? Porque se hábito é uma coisa que eu faço no automático, como é que eu vou fazer isso? Bom, por isso que existem materiais como este.
a Carol preparou este planner que chama Saúde em Dia, que qualquer página que você abrir, você encontra aqui um planner para você fazer o checklist daquilo que tem que ser feito no dia e te ajudar a construir novos hábitos. Então, ó, comer porções, 5 porções de legumes, frutas e verduras por dia. Aqui a gente tem 5 quadradinhos. Então você deixa isso aqui lá na sua geladeira, ali na cozinha, e todos os dias, quantas porções de legume você comeu? Se você comeu só 3, você já sabe que amanhã você pode fazer um pouquinho melhor. Só que quando você tem isso aqui na sua frente, você tem visualização deste material, você cria consciência para construir um novo hábito. Olha como isso é importante. Então, pessoal, Carol, se as pessoas forem lá na sua página e clicarem no link, elas têm acesso a esse material incrível, não é? Tem acesso ao PDF, sim. A gente desenvolveu isso, Mari. Obrigada por ter mostrado. Você Não, a gente se inspira muito em vocês também, né? Você que tem essa capacidade aí de coordenar essa mudança de hábitos, de ficar tão perto do teu público, né, em relação a isso. Por quê? Porque hábito é uma coisa que a gente precisa monitorar, rever e criar estratégia todos os dias até que, como a gente comentou, isso vire um automático, né? Então, esse planner é importante, acho que primeiro para as pessoas identificarem aonde estão aí os maiores erros do estilo de vida. Né? Onde eu estou pecando mais? É água que eu não consegui completar nem 2 copos? Né? É na atividade física que eu não fiz nem 30 minutos? É o meu sono que não é reparador? Né? São as frutas que eu também não consegui comer nenhuma porção esse dia. Então, assim, primeiro a gente visualiza os nossos hábitos, entende quais as maiores faltas, né? E começa a propor metas pequenas, metas reais, ponto a ponto, porque cada meta conquistada é isso que é a motivação para a gente conseguir continuar. Então, o planner não é não só para te motivar a ter hábitos saudáveis, mas principalmente para você ter um diagnóstico ali do seu estilo de vida, né? Para ver se acende aí uma opa, aqui tá ótimo, melhorar, exatamente. Melhorar. É muito legal a gente ter um material dessa qualidade à disposição de todo mundo. Então, ó, tem que seguir a doutora Carol. Sigam a doutora Carol. Lá tem o link para você baixar o PDF. Eu tenho este lindão aqui. Eu tenho esse lindão que é meu impresso. Mas você pode ir lá e baixar o planner e imprimir. Você imprime aqui 2 folhinhas por semana e pronto. Pode até imprimir frente e verso, né, Carol? Para ficar mais ecologicamente correto. Né? Claro, claro. Ou deve dar algum jeito também de você colocar no próprio PDF, né? Algum pontinho ali, incluir umas caixas de texto, né? O pessoal que é muito mais informatizado do que a gente também consegue. E, pessoal, a gente falou aqui de longevidade bastante, né? É uma coisa que eu e a Carol, a gente gosta muito de falar, de debater, de trazer a discussão. Tem uma outra live que a gente fez há alguns meses, que a gente falou das Blue Zones, que são 5... muito legal. Eu recomendo, se você quer saber mais sobre não só controle de peso, mas também como se manter saudável, como ter uma vida longa, disposta, com energia, assiste essa aula. A gente falou dos 5 lugares no mundo que tem a maior concentração de centenários e quais são os hábitos dessas pessoas. Então, se você quer saber mais, aproveita para ir nessa live. Eu vou deixar aqui salvo. Eu vou colocar no seguinte aqui, nos stories seguintes, para colocar para o pessoal conhecer. E se você quer saber sobre nutrição de uma maneira equilibrada, se você quer entender sobre nutrição com uma pessoa que é extremamente estudada, porque ela não parou de estudar depois que se formou, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tem mestrado, tem doutorado e até hoje sai daqui do Brasil para atravessar o mundo, vai para o Japão para se manter atualizada com as maiores tendências, as maiores descobertas da nutrição. Então, assim, é esse tipo de pessoa que eu quero ter perto de mim. Carol, foi um prazer enorme ter você aqui. Mas muito, 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 muito mesmo. A próxima vez eu quero te ver ao vivo.
Eu também, eu também. Mari, eu também quero você sempre perto de mim. Você é um ser humano maravilhoso, uma mulher muito doce, muito alegre, uma energia super contagiante, que eu acho que a gente precisa. Sabe aquela dose de alegria, de brilho, Ah, de luz no dia a obrigada, dia. Você é demais, obrigada. Mari. Então, ó, Obrigada, pessoal, já viu? vamos seguir a doutora Carol aqui. Quem ainda não segue, vou deixar a live salva. Carol, um beijão. Muito obrigada. E a todos vocês, muita sorte Olha, aí, minha viu? tia tá presente na nossa live. Um beijo. Beijo, pessoal. Beijo, Carol. Tchau.